Amigos de Bíblia Libre, tudo bem? Sou Edgar Escobar. Bem-vindos ao noticielo de Bíblia Libre, trazendo as melhores e piores notícias do mundo cristão hoje. Hoje é 10 de maio de 2026, o Dia das Mães. Sim, senhores, saudações para minha mãezinha querida, para minha mãezinha santa, para minha mãezinha linda. Deus te abençoe, te proteja e conceda muitos anos de vida a você e a todas as mães preciosas presentes hoje. Vamos agora sim com as nossas manchetes. O diabo destrói a igreja na Colômbia. O apologista William Lane Craig compara os crentes na Terra Jovem com os terraplanistas. Esposa de Messi causa comoção em comunidade cristã. Famoso pastor está no olho do furacão por gasto multimilionário em roupas. Outro pastor conservador reformado cai em desgraça. Pastores gays, nova moda na Colômbia. E começamos pela Colômbia. Sim, senhores, começamos por lá porque viralizou esta semana um homem que se autodenominou o Diabo e tentou destruir os monumentos de uma igreja. O que aconteceu na histórica igreja La Ermita de Cali parece tirado de um filme de terror moderno, mas aconteceu em plena luz do dia e diante de dezenas de pessoas. Um homem de 27 anos invadiu violentamente um dos templos mais emblemáticos da Colômbia, gritando frases como: "Eu sou o diabo, o 666, e o diabo está aqui." Só não gritou: "O diabo está na moda." O diabo é pouco. Enquanto destruía imagens religiosas no santuário. Segundo relataram vários meios de comunicação colombianos, o indivíduo pegou figuras veneradas por décadas e as jogou no chão uma após a outra, causando danos significativos e gerando pânico entre os presentes. Aqui está o momento dramático. O diabo está aqui! Em Cali. Arrependam-se! Ele diz que é o diabo. Então imagina o show que o homem está fazendo agora. Ele vai deixar cair. Destruiu tudo. Todas as imagens. Entre as imagens destruídas estavam representações religiosas históricas e muito apreciadas pelos fiéis, incluindo figuras da Virgem e de outros santos. Vídeos divulgados nas redes mostram o momento em que várias pessoas tentam detê-lo enquanto ele continua gritando e jogando esculturas no chão. A situação rapidamente se tornou viral nas redes sociais. Os vídeos circularam acompanhados de comentários alarmistas, teorias espirituais e mensagens apocalípticas. Alguns usuários falavam de possessão demoníaca, enquanto outros criticavam o fato de qualquer episódio de alteração mental acabar se tornando um espetáculo viral religioso. As autoridades finalmente conseguiram capturá-lo e o caso ficou nas mãos do Ministério Público para determinar seu estado mental e a responsabilidade pelos danos causados. Embora nós não sejamos de forma alguma a favor da idolatria, também não concordamos que esse tipo de coisa aconteça. Agora, alguma coisa devia estar acontecendo com esse senhor. O que ele fez foi bastante estranho, não é? Vamos esperar para ver quais notícias surgem a respeito. Mas continuamos com as notícias e desta vez elas vêm daqui, de Miami. Bom, eu não estou em Miami, mas sim nos Estados Unidos. E aconteceu que a esposa de Messi viralizou muito, porque agora ela coloca textos bíblicos e as pessoas adoram isso. Enquanto muitos ainda debatem se Lionel Messi é o melhor jogador de futebol da história ou apenas um personagem criado pela EA Sports para humilhar defesas humanas, o sobrenome Messi voltou a viralizar, mas agora por um versículo bíblico e não por um gol. E não era o Léo em uma imagem de IA numa igreja. A protagonista foi sua esposa, Antonella, que surpreendeu milhões ao compartilhar em suas redes sociais um trecho da Bíblia.
Muitos consideraram como poderoso, inspirador e, claro, foi o suficiente para que metade da comunidade cristã na internet começasse imediatamente a comentar: Deus está tratando com Messi. Antonella publicou uma mensagem baseada em um texto bíblico relacionado à fé, à força e à confiança em Deus. Algo que chamou muita atenção, porque a família Messi normalmente mantém um perfil mais reservado em relação a temas religiosos em público. O detalhe não passou despercebido pelos seguidores, especialmente porque qualquer coisa relacionada a Messi hoje gera mais reações do que um debate escatológico no YouTube. A publicação também reflete um fenômeno enorme nas redes. Cada vez mais celebridades mostram fragmentos de espiritualidade no Instagram, TikTok ou X, porque sabem que o conteúdo relacionado à fé, motivação e esperança gera interações massivas, e aí aparece algo curioso. Em uma época em que as redes estão cheias de escândalos, polêmicas e superficialidade, um simples versículo bíblico compartilhado por alguém famoso acaba chamando mais atenção do que muitos imaginam. Porque hoje um versículo bíblico nas redes sociais de uma celebridade surpreende mais do que um gol do meio de campo. Que bom que ela compartilha versículos bíblicos, que a palavra de Deus toque o coração dela, do marido e da família, levando-os a Cristo. Isso é o mais importante. Mas as pessoas fazem um escândalo por algo que é simplesmente um ato bastante simples. Assim como não foi simples o que aconteceu com William Lane Craig. Sim, senhores, por isso vamos ao nosso flash informativo. Obrigado, Flash. E atenção, porque novamente o apologista cristão e filósofo mais famoso do cristianismo na modernidade, William Lane Craig, voltou a causar polêmica. O mundo evangélico voltou a entrar em modo de guerra civil teológica depois que o famoso apologista William Lane Craig comparou a crença em uma terra jovem com acreditar que a terra é plana. Sim, basicamente o homem que durante anos foi apresentado como um dos intelectuais cristãos mais importantes do evangelicalismo decidiu dizer indiretamente a milhões de cristãos conservadores: vocês são os primos teológicos dos terraplanistas. E claro, a internet reagiu exatamente como se poderia esperar. Como se alguém tivesse lançado uma granada doutrinária no meio de uma conferência de apologética. Craig, que há anos vem se afastando de interpretações literais de Gênesis, reiterou em um vídeo recente que considerar que a Terra tem apenas alguns milhares de anos seria comparável a sustentar ideias cientificamente absurdas como o terraplanismo. Isso acontece após várias polêmicas em que ele também afirmou coisas como que Adão poderia ter sido um hominídeo antigo há centenas de milhares de anos e que os primeiros capítulos de Gênesis contêm elementos míticos. E honestamente, a cena já parece uma tragicomédia intelectual cristã moderna. Porque alguém pensaria que o grande inimigo do evangelicalismo seria o ateísmo militante, o relativismo moral. O TikTok destruindo a capacidade de atenção da humanidade, mas não, acabamos vendo filósofos cristãos comparando outros cristãos com pessoas que acreditam que a Austrália não existe. Basicamente, o debate agora é: você nega a evolução? Sim. Então provavelmente também acha que o Sol gira ao redor de Bogotá. As reações não demoraram. Setores conservadores explodiram imediatamente, acusando-o de arrogância intelectual e de submeter a Bíblia ao consenso científico secular. Na mídia e redes, passaram a chamá-lo mais de filósofo que teólogo. Outros diziam que Craig há anos se distancia do cristianismo histórico, adotando interpretações mais liberais do Gênesis. Aqui a situação fica interessante, pois apesar de Craig tentar mostrar isso como uma comparação óbvia, a analogia é bem fraca. O terraplanismo contraria observações e evidências físicas diretas. Por outro lado, a discussão sobre a idade da Terra gira em torno da interpretação histórica, filosófica, hermenêutica e pressupositiva dos dados científicos e do texto bíblico. Discutir cosmologia observável não é o mesmo que debater modelos históricos sobre as origens. Cientistas e filósofos admitem que modelos do passado dependem fortemente de pressupostos interpretativos. Além disso, o argumento de Craig acaba sendo ironicamente perigoso para a própria apologética cristã,
porque durante décadas, apologistas como ele têm insistido que os cristãos não devem simplesmente aceitar o consenso cultural dominante sem examiná-lo criticamente. Acadêmicos e apologistas criacionistas também responderam de forma contundente. Jason Lisle, do Biblical Science Institute, já havia criticado Craig anteriormente, argumentando que seu principal problema é colocar as pressuposições científicas seculares acima da clareza do texto bíblico. Lisle afirma que Gênesis foi escrito como uma narrativa histórica, moral e normal, e que reinterpretá-lo como mito entra em conflito com modelos modernos e acaba enfraquecendo a autoridade do texto. Ministérios como Creation Ministries International e Answers in Genesis vêm respondendo há anos exatamente a esse tipo de postura, argumentando que muitas datações e modelos evolucionistas dependem de suposições não observáveis sobre condições iniciais, taxas constantes e reconstruções históricas impossíveis de serem repetidas experimentalmente. Sendo sincero, a verdadeira ironia é que há poucas décadas os mesmos setores acadêmicos zombavam de quem acreditava em milagres, ressurreições ou revelação divina. Agora, alguns apologistas parecem tão desesperados para não soar anti-ciência que acabam agindo como se o verdadeiro escândalo intelectual do cristianismo fosse acreditar que Gênesis significa o que aparentemente diz. Em resumo, crer que um homem ressuscitou fisicamente dos mortos é perfeitamente razoável. Mas acreditar que Gênesis descreve dias reais? Cuidado, irmão! Você já está quase construindo um mapa plano do planeta, com marcadores e um vídeo do YouTube ao fundo. Mas o que você acha? Será que Craig está certo? Será mesmo que aqueles que acreditam na Terra jovem podem ser o mesmo que os terraplanistas? Quero ler seus comentários, escrevam aqui na caixa de comentários para eu saber um pouco da opinião de vocês. E vamos continuar com a notícia. E uma nova polêmica chega aqui dos Estados Unidos e desta vez com o famoso Mike Todd. Sim, senhores, esse famoso pregador que se veste com as melhores roupas. O cristianismo americano nos presenteou novamente com uma cena digna de um crossover entre MTV Cribs, uma conferência de prosperidade, e Quem Quer Ser um Milionário versão pastoral. Desta vez, o protagonista é Mike Todd, o famoso pastor de Tulsa, Oklahoma, que há anos prega sobre propósito, fé e transformação espiritual, enquanto aparentemente se veste como se estivesse se preparando para estrelar o próximo videoclipe de um rapper bilionário. Vários usuários começaram a reunir fotos e aparições públicas de Mike Todd mostrando acessórios e roupas de luxo com preços absolutamente absurdos. A coletânea inclui uma jaqueta avaliada em aproximadamente $8.589, uma pulseira de mais de $8.000 e um relógio estimado em $118.000. Sim, $118.000, basicamente o equivalente a várias casas pequenas, um semestre inteiro de faculdade. Ou o orçamento anual de algumas igrejas rurais latino-americanas, onde ainda o pastor prega com ventilador quebrado e microfone que soa como rádio de táxi. E claro, a internet cristã reagiu exatamente como se esperava, como se Judas tivesse aberto uma conta na Louis Vuitton. Porque uma coisa é ter roupa boa e outra bem diferente é pregar sobre Jesus de Nazaré usando acessórios que custam mais do que o carro de todo mundo da congregação. As imagens logo se espalharam nas redes sociais e em canais críticos ao movimento da prosperidade. Usuários apontaram especialmente a contradição entre o estilo de vida extravagante e as constantes referências e mensagens sobre fé, generosidade e sacrifício cristão. Outros defenderam Todd, dizendo a clássica frase que já parece mandamento do evangelho da prosperidade moderno: Deus quer abençoar abundantemente seus filhos. Tradução contemporânea: se o pastor parece um vilão financeiro da Marvel, deve estar muito ungido. Sinceramente, Mike Todd parece viver numa simulação tentando superar a extravagância pastoral todo domingo. Este é o mesmo homem que anos atrás viralizou por cuspir saliva no rosto de um membro da sua igreja durante uma ilustração do sermão. Sim, isso realmente aconteceu. Defensores de Mike Todd argumentam que a Bíblia não condena as riquezas e que Abraão, Jacó e Salomão foram homens extremamente ricos. E claro, tecnicamente isso é verdade. O problema é que o Novo Testamento também contém pequenos incômodos textuais, como não podeis servir a Deus e as riquezas, ou Paulo dizendo que alguns pensam que a piedade é fonte de lucro.
Mas enfim, detalhes menores aparentemente. Enquanto isso, críticos do evangelicalismo de celebridade começaram a usar o caso como exemplo do enorme problema da cultura pastoral moderna nos Estados Unidos. Igrejas viram marcas pessoais, pastores agem como influenciadores e plataformas religiosas funcionam quase como empresas de entretenimento espiritual premium. Para mim, o mais importante é que Mike Todd não volte a se vestir como tia. Ai meu Deus, lembra do que diz a palavra de Deus em Mateus 6,19. Não ajuntem tesouros na terra, onde traça e ferrugem consomem e ladrões roubam, mas ajuntem tesouros no céu, onde nada disso acontece. O verdadeiro tesouro está no céu, lá, com nossas orações, com nossa devoção ao Senhor. E um verdadeiro ministro do Evangelho não precisa se vestir mal ou com roupas muito baratas, mas deve fazê-lo de maneira prudente e sábia. E eu acho que bem. Isso não é o que Mike Todd está mostrando. O que acha? Comente abaixo. Agora, intervalo comercial. E continuamos com as notícias, porque agora parece que virou moda os pastores dizerem que também são gays, pelo menos na Colômbia. Em Medellín, viralizou um pastor que decidiu fazer algo que há alguns anos teria sido impensável em muitos círculos evangélicos: se declarar abertamente homossexual. E ainda dizer que Deus nunca quis libertá-lo. O homem, líder de uma comunidade chamada Conexión, contou em vídeo que levou mais de 30 anos para aceitar publicamente sua orientação sexual e ainda mais tempo para conciliá-la com sua fé cristã. Ele explicou que por anos o sistema religioso o fez crer que era um erro, vivia em pecado e Deus estava irritado com ele. Segundo seu relato, percebeu que a verdadeira libertação não era deixar a homossexualidade, mas abandonar os preconceitos e legalismos da igreja tradicional. O pastor disse que a orientação sexual não é um problema e que qualquer pessoa LGBTQIA+ pode servir a Deus como é. Mensagem que logo recebeu aplausos de progressistas e críticas de cristãos conservadores. Como era de esperar, a internet reagiu. Enquanto uns celebram a inclusão, outros se perguntam se agora o arrependimento saiu de moda e se a cruz foi reduzida a uma terapia emocional com música de fundo. Pois o debate não é só cultural, mas profundamente teológico. Liberdade em Cristo é ser transformado por Deus ou apenas se sentir confortável como somos? Mas a polêmica não parou por aí. Em outro vídeo, o mesmo pastor fez uma declaração que, para muitos, revelou não apenas uma postura doutrinária diferente, mas também um tom bastante desafiador e arrogante. Eu não me importo com a sua aprovação, não me interessa a sua teologia, nem os seus versículos bíblicos. Vamos ouvi-lo. Não ligo para a sua aprovação, não estou procurando por ela. Eu não me interesso pela sua teologia, eu não me interesso seus versículos bíblicos, nem como você interpreta a Bíblia. Isso não me importa. Eu não estou te pedindo que me dê uma aula de Bíblia. Não estou te pedindo para me explicar como devo viver, ou o que devo pensar, ou como devo me relacionar com Deus. Isso eu não estou te pedindo. Não é problema meu. Na verdade, não estou pedindo a sua opinião. E é aí que a discussão fica ainda mais delicada. Porque dentro do cristianismo histórico, a autoridade final nunca foi o que eu sinto, mas sim a interpretação das Escrituras. É curioso que alguém que diz seguir a Cristo descarte com tanta facilidade a teologia, os textos bíblicos e até a correção doutrinária. Especialmente quando o Novo Testamento está cheio de chamados para examinar o ensino, corrigir o erro e lutar pela fé. Basicamente, a mensagem acabou soando assim: não me cite a Bíblia, porque eu já decidi que estou certo. E claro, para muitos isso já não parece um convite ao diálogo espiritual, mas sim uma espécie de cristianismo onde a experiência pessoal se tornou intocável e qualquer questionamento automaticamente é rotulado como ódio ou legalismo. Para nós esse homem não é um pastor, é um impostor. É isso que ele é. Porque uma pessoa que vive em pecado e evidentemente viver praticando o homossexualismo é pecado. Então não deve pastorear. É alguém que precisa de Cristo, precisa se arrepender e se afastar do seu pecado. Esse não é um assunto que as pessoas gostem. Hoje em dia, as pessoas não gostam de ouvir essa mensagem, mas é a mensagem.
Assim como alguém que é viciado em drogas ou álcool não deveria ser pastor porque vive em pecado. É exatamente a mesma coisa. A Bíblia ensina, 1 Timóteo 6, 3. Se alguém ensina outra coisa e não se conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, é orgulhoso, nada sabe e delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, contendas, blasfêmias e más suspeitas. E seguindo esse assunto dos homossexuais, infelizmente, um pastor reformado conhecido, que pensávamos ser de sã doutrina, teve que renunciar ao se descobrir que mantinha um relacionamento ilícito com outro homem. O cristianismo moderno prova que pode transformar qualquer conferência de apologética masculina em uma novela espiritual da Netflix. Desta vez, o protagonista foi Sam Allberry, um dos rostos mais conhecidos do movimento conservador Side B, famoso por anos por pregar que um cristão com atração pelo mesmo sexo deveria permanecer celibatário e resistir aos seus desejos. Basicamente, o homem se tornou por mais de uma década o exemplo favorito de conferências, podcasts, editoras e ministérios que repetiam: "Viu? É possível viver assim." Acontece que agora o experimento explodiu publicamente. Allberry renunciou ao seu cargo pastoral na Emmanuel Nashville e também ao Color Center for Cultural Apologetics, depois que foi revelado que ele havia mantido um relacionamento inapropriado com outro homem anos atrás. E aqui começa aquela típica linguagem eclesiástica corporativa que parece ter sido redigida por advogados e relações públicas treinados pela CIA. Conduta imprudente, grave quebra de confiança. Não foi tão longe quanto poderia ter ido. Em outras palavras, o comunicado oficial dizia muito sem realmente dizer nada. O mais irônico de toda essa história é que Allberry literalmente construiu sua plataforma ministerial em torno desse tema. Durante anos, escreveu livros como Deus é contra os gays, deu palestras internacionais, participou da The Gospel Coalition, colaborou com ministérios como o Living Out. Foi apresentado como exemplo de cristão com atração pelo mesmo sexo que opta pelo celibato por fidelidade bíblica. Era praticamente o caso de sucesso favorito dos cristãos conservadores contemporâneos. O problema é que agora metade da internet olha para o assunto pensando: então tudo acabou como todos suspeitavam? A situação piorou porque as investigações internas da igreja revelam uma história digna de um comitê angelical moderno. Segundo os anciãos da Emmanuel Nashville, eles já sabiam do relacionamento desde 2024, mas inicialmente consideraram que isso não desqualificava do ministério. Ou seja, parece que disseram, tecnicamente não é tão grave. Mas depois surgiu uma nova informação em 2026 e então decidiram que Allberry ficaria oficialmente desqualificado. O fascinante é o nível de mistério em torno do caso. Ninguém explica exatamente o que aconteceu, até onde foi o relacionamento e qual foi a nova informação que mudou tudo. Toda a rede de instituições ao redor dele foi abalada. A coalizão do Evangelho começou a retirar seu conteúdo das plataformas e disse estar devastada com a notícia. Living Out, o ministério cofundado por Allberry para apoiar cristãos com atração pelo mesmo sexo que desejam permanecer celibatários, reagiu dizendo que continuará apoiando-o e que seus materiais permanecerão disponíveis. Basicamente, alguns começaram a apagar artigos mais rápido do que a empresa limpando tweets antigos, enquanto outros tentavam manter o barco dizendo: bem, seus ensinamentos ainda servem, ainda servem. Ai meu Deus, que triste o que vemos na maioria das igrejas cristãs pelo mundo. Isso não ocorre só nos Estados Unidos, mas em todo lugar. Então, irmãos, precisamos orar e vamos para a nossa sessão favorita, vamos orar. Oremos pelo pastor aposentado Clive Johnson, de 77 anos, que foi levado a julgamento na Irlanda do Norte por ter pregado um sermão em frente ao hospital Cousin Hospital, em Caroline, sendo considerado culpado e condenado a uma série de punições por suas ações. Oremos pela completa recuperação do nosso irmão Dani Berrios.
Oremos pela família, igreja e amigos do pastor Rick Andrade da Silva, de 39 anos, morto por criminosos em Salvador, Bahia. Oremos pela paz da Colômbia neste momento de dificuldade. É isso que nos falta orar, muita oração, meus irmãos. Não nos cansemos de orar. Oremos. Vamos agora com o meme da semana. É verdade, meu querido irmão. Infelizmente, eles estão lá cantando e liderando o louvor, tocando instrumentos musicais e não fazem ideia do que é o cristianismo. Isso não deveria ser assim, né? Esse meme é seu, Kiki. Admita. Não. Bom, sim. Obrigado por acompanhar. Vejam nossos vídeos, deixem like e inscrevam-se no canal. Não sejam assim. Vocês escrevem coisas lindas, mas não se inscrevem. Se inscrevam, essa é a melhor ajuda. Escreva para os irmãos aí, compartilhe com a gente, deixe um like neste vídeo e lembre-se que nos vemos na próxima semana aqui, no Noticielo de Bíblia Libre.